favor, e abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 22, 2 Reis, capítulo 22. Esses livros assim, 1 e 2 Samuel, Juízes, Reis, são momentos tão, às vezes, confusos, que a gente muitas vezes não lê esses textos, mas eles são extremamente ricos. A gente precisa ter uma ajudinha para entender, né, a história, o contexto em que se encontra, mas são livros preciosíssimos, e Deus sempre faz isso, né? Num momento tão difícil, Ele faz brilhar a sua glória de uma forma tão bondosa, tão maravilhosa, e esses livros revelam isso. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, que a gente vai pular para o livro anterior, que é o livro de 1 Reis. Diz assim o texto sagrado: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filho de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Josias é um ícone, meus irmãos, é um rei assim extraordinário que nós temos, um dos poucos, o período dos reis, começando lá com Saul, vindo com Davi, e ele tem um período aí de 600 anos no Antigo Testamento, vem logo depois dos Juízes, e é um período muito triste, muito turbulento, há muita idolatria. Lembra? Israel está no meio de 8 nações, e desde Josué, depois ali entrando em juízo, o povo nunca conseguiu vencer culturalmente aquelas nações, e acabou se tornando presa. Então o povo de Deus sempre teve esse grande desafio de manter-se fiel a Deus no meio da cultura. Nós também vivemos num mundo multicultural, nós vivemos num mundo globalizado, e o desafio é você servir a Deus, é você ser fiel a Deus, sem cair nas teias aí, das culturas, que vão te levar sempre para o pior e mais grave pecado na Bíblia: a idolatria. Não é o assassinato, apesar de ser horrível, não é o estupro, que é detestável, né? Hediondo. Todos esses pecados são horríveis, mas o pior pecado na Bíblia é a idolatria, porque você deixa a Deus, e quando o ser humano deixa Deus, todos os outros pecados se fazem presentes. Todos os outros pecados nascem desse pecado, de ter deixado o Senhor. Então por isso que ele é o pecado mais grave, porque a partir do momento que você volta as costas para Deus, qualquer pecado é possível na vida de uma pessoa dessa. Então o pecado da idolatria se torna o pior pecado, e é o pior pecado e o grande pecado na história dos reis. E daí você vai ver guerra civil, o reino de Israel se divide, existem assassinatos, corrupção, o povo está em crise política, econômica, social, o país virou de cabeça para baixo, o troço está terrível, os inimigos invadem Israel passa a ser escravos dele, das nações ao redor, muita fome, muita miséria acontece na nação de Israel, e o grande pecado que é a idolatria, Moisés, que está aí mais ou menos uns 700 anos antes do período dos reis, aproximadamente 600 anos antes do período dos reis, ele já alerta lá em Levítico, no capítulo 17, versículo 7, Moisés alerta para eles o que é idolatria, onde os povos que eles estão entrando naquela região estão vivendo. Nunca, disse Moisés ao povo de Israel, nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios com os
mandamento é eterno nas suas gerações. Nem essa geração, nem nenhuma geração do povo de Deus vai entrar na idolatria. Por quê? Porque eles estão adorando a demônios. E Moisés novamente ratifica isso em Deuteronômio 32, versículo 17, que é um texto que Paulo usa em 1 Coríntios. É justamente esse texto alertando a igreja, que a gente acha que a idolatria é só de quem não é cristão, né? Mas Paulo usa esse texto para alertar a igreja de Corinto e mostrar à igreja de Corinto como a idolatria está perto do povo de Deus. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, porque eles entraram na terra e encontraram essas culturas idólatras, dos quais não temeram os seus pais não conheceram esses deuses. Veja, as duas citações, as duas vezes que o Moisés fala disso, da idolatria, Moisés vai falar que eles estão adorando a demônios. Atrás de cada estátua não tem um Deus, tem demônios. São os demônios que eles estão adorando, é os demônios que eles estão cultuando, diz as Escrituras Sagradas. E Davi vai ratificar isso no Salmo 106. Então havia um conceito, havia uma consciência em Israel, pela palavra de Deus, que o que eles estavam fazendo era trocar a adoração a Deus, o culto a Deus, para servir aos demônios. Então veja a perversidade da idolatria, porque você deixa de adorar a Deus, o único Deus verdadeiro, que é amor, que é todos da vida, que é santo, 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 para adorar os demônios, anjos caídos em pecados, perdidos, que querem conduzir as pessoas ao inferno e a toda espécie de coisas ruins. Veja a disparidade de uma coisa e outra, mas é justamente nesse período que os sacerdotes e os profetas deveriam chamar o povo ao arrependimento, e Deus vai levantando os profetas vez tras vez, todas as vezes Deus levantando profetas para chamar o povo de Israel ao arrependimento, e Deus dá a eles grandes profetas: Elias, Eliseu, Amós, Oséias. Gente, homens, quando você lê os livros deles, você fala: meu Deus, que homens poderosos em Deus, que homens extraordinários em Deus, esperavam o Messias, homens santos, homens que pregaram a palavra de Deus. Deus usou Elias, fez chover fogo do céu, 3 anos e meio de seca, e Elias ora e Deus retorna a chuva, Eliseu pega novamente uma seca. Deus faz milagres extraordinários, mas mesmo assim o povo não se arrepende e continua na idolatria, longe de Deus. E Josias é esse rei, que já está no final do período dos reis, e ele está vendo a nação do reino do norte, porque uma guerra civil, o reino do norte e o reino do sul, que era um reino só, Israel, se divide. O reino do norte se chama Israel, o reino do sul Judá, e o reino do norte é levado pela Síria, e esse povo todinho morre, acaba o reino do norte, e fica só o reino do sul, 2 tribos, eram 12, ficaram 2, Judá e Benjamim, que é chamado reino do sul Judá, onde é a capital é Jerusalém, que vai no final do período dos juízes para o cativeiro babilônico. E Josias está bem no finalzinho, então ele está pegando uma quebradeira já de 400, 500 anos quase, um país quebrado, um país rompido, um país destruído, que tinha abandonado a Deus. Você tem uma ideia? A Bíblia, o Antigo Testamento, foi perdido pelo povo de Israel, perdido. Acharam em um canto lá, em algum lugar lá, o livro da lei, e leram para Josias, e Josias só tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Meus irmãos, o povo de Deus pode passar momentos muito difíceis, a história nem sempre é bonita, mas eu quero dizer que em cada momento Deus tem um avivamento. Em cada momento Deus tem um despertamento a fazer. Deus trouxe um despertamento extraordinário nesse momento com Josias e em toda a história da nação de Israel. E eu quero te afirmar, meu amado irmão, que Deus quer trazer um
o reino de Israel se dividiu em 2 pedaços. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, ele estava com medo que o povo do reino do norte descesse para o reino do sul, Judá, porque o templo estava em Jerusalém, no reino do sul. Então ele ficou temendo, não, o povo vai agora se unir com o reino do sul. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o nosso culto aqui. Eu vou fazer o nosso culto, o nosso templo aqui. E então ele fez 2 bezerros. Vocês, olha o texto, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Olha só, que coisa terrível. Ele pegou uma idolatria lá no Egito, a mesma coisa que Arão fez lá no deserto, só que agora ele fez 2 bezerros, e disse: Israel, agora vocês vão para esses deuses aqui. Esses deuses são a representação de Deus, esses são os deuses que te tiraram da terra do Egito. E Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, não prostrarás diante delas, nem as adorarás, nem lhes darás culto, nem lhes darás culto. Meus irmãos, essa foi a ruína do povo de Israel. E aqui o que temos é Jeroboão levando o povo para pecar. O versículo 13, capítulo 13, versículo 1, capítulo 13, versículo 1, próximo capítulo: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso a esses bois. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você, altar, ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre ti. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal do cumprimento dessa profecia. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se quebrará e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Meus irmãos, veja como Deus está vendo a idolatria que Jeroboão está fazendo. Veja que Deus sabe de todo o andamento que vai acontecer na história, mas veja que Deus está dizendo: eu vou levantar, vai nascer da linhagem de Davi um rei no reino do sul, que vai destruir esse altar, que vai queimar os ossos dos sacerdotes que adoraram aqui, em cima dele vai destruir isso aqui. Só que essa profecia, esse evento que você está lendo em 1 Reis, capítulo 13, está 300 anos antes do nascimento de Josias, do texto que você leu em 2 Reis, capítulo 22. 300 anos antes. Lembra, o Brasil tem um pouco mais de 500 anos de descoberta. Veja a soberania de Deus, veja o poder de Deus, veja a majestade de Deus, veja a glória de Deus, veja a onipotência de Deus, que zela pelo seu povo, que zela pela sua obra, o Deus que está intervindo na história, o Deus verdadeiro e único que pode dizer: 300 anos antes vai nascer um rapaz, ele vai ser rei, e ele se chamará Josias, e o CPF dele, quase isso, né? Impressionante, que coisa extraordinária, meus amados irmãos, como Deus em cada geração tem o seu povo, tem aqueles que vão ser zelosos pelo Senhor, desde a eternidade, meus irmãos. Deus tem em minha vida, em sua vida, um plano eterno para cumprir aqui. É Deus que traz o avivamento. Você não nasceu nesse momento da história por acaso. Deus te trouxe, esse Deus soberano, onipotente, que o tempo, as eternidades a Ele pertence. O Deus que está fora do tempo, o Deus que governa as eternidades e as eras, que sabe tudo o que aconteceu
É Ele que determina quem nasce, quem vem, quem vai. Ele é o Senhor. Meus irmãos, que coisa gloriosa, que Deus maravilhoso. Está vendo como a idolatria é ofensiva? Porque você toma o Deus de toda a glória para adorar um pedaço de gesso, de madeira, de pedra, e se ajoelhar diante daquilo e dizer: me salve. Mas aquilo está morto, e o que está por trás daquilo são demônios. Como disse o salmista no Salmo 115, as nações perguntam: onde está o vosso Deus? Diz: numa estátua. E aí o salmista responde: no céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como lhe agrada. Ouro e prata são os deuses das nações. Seus olhos não veem, suas mãos não apalpam, seus ouvidos não ouvem, som algum sai da sua garganta. Eles não podem andar, nada podem fazer, são nulos, são mentira. Mas o nosso Deus está nos céus, e tudo Ele faz como lhe agrada. Ninguém pode se parar diante de Deus e dizer: o Senhor não vai fazer isso aqui. Não, o Senhor só vai até aqui, e daqui o Senhor não passa. Se Deus agir, ninguém pode impedir, porque Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso. Ele trouxe você, e Ele tem um processo, um projeto para a sua vida. Ele tem um propósito eterno com você e comigo, e que isso se cumpra para a glória de Deus. Deus tem um povo em cada geração, e Deus tinha Josias naquela geração, e Deus tem esse profeta que está falando aqui naquela geração de Jeroboão, e Deus tem você nessa geração, e Deus tem a mim nessa geração. E eu espero que você sejamos um povo de Deus. Espero que você e eu sejamos como Josias e digamos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou aqui para a tua glória, para te servir, para te amar. Se a idolatria é o que está por aí, Senhor, eu quero dizer que quero te amar de todo o meu coração. Se a idolatria que está aí, e o mundo sempre é muito idólatra, e hoje você tem idolatrias de todos os tipos e modos. A idolatria é o dinheiro, a idolatria é o corpo, a idolatria é a beleza, a idolatria é o sexo, a idolatria é o entretenimento, a idolatria de toda espécie. O mundo multiplica ídolos. Martinho Lutero dizia: o meu coração, e ele já era crente, ele já tinha traduzido a Bíblia do grego, do latim, perdão, para o alemão, usando obviamente o grego, hebraico e aramaico. E ele diz: o meu coração é uma fábrica de ídolos. Nós conseguimos fazer das bênçãos de Deus, de situações, ídolos na nossa vida. Mas, meu amado irmão, que você seja como Josias, que esta igreja seja como Josias, como esse homem de Deus aqui, que irão servir ao Senhor, não importa se o mundo está envolto, mergulhado na idolatria. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor, nós nos apegaremos ao Senhor, nós amaremos o Senhor de todo o coração, porque esse é o oposto da idolatria, é amar a Deus de todo o seu coração. Aqui está o ponto oposto da idolatria. Então, o primeiro princípio do nosso texto aqui é Deus quem zela pela sua obra, é Deus quem produz o avivamento. E eu quero dizer que Deus quer produzir um avivamento nessa igreja, porque quando nós olhamos a Bíblia, o Novo Testamento, nós vamos ver que Deus quer uma igreja gloriosa. Efésios capítulo 5, uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Deus quer uma igreja cheia do seu Espírito. Deus quer uma igreja unida. Deus quer uma igreja forte, cheia dos dons espirituais, revestida de toda a armadura de Deus. Uma igreja que é sal e luz desse mundo.
uma igreja cheia da glória de Deus, que experimenta o poder de Deus, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da adoração, por meio da santidade. Uma igreja viva, rica da glória, da graça, do amor, da presença de Deus. Uma igreja gloriosa, cheia da glória. A igreja de Apocalipse é aquela mulher vestida do sol, que tem a lua sob seus pés. Ela está nos céus, ela é celestial. É o povo que está na terra, mas é o povo que pertence ao céu. É o povo que está vestido do sol, é o povo que está vestido da santidade gloriosa de Deus. Esta é a igreja, meus irmãos. Esta é a igreja de Cristo. É a igreja cheia de Deus, que vive por Deus, que vive em Cristo e para a glória de Cristo. Esta igreja que Deus quer que sejamos. Senhor, será que o Senhor quer um avivamento na minha vida? É claro que sim, porque Deus quer tudo isso que eu acabei de falar para você, individualmente, mas para todos nós como igreja. Deus quer você frio espiritualmente? Não. Deus quer você amando o mundo? Não. Deus quer você longe da santidade? Não. Porque Cristo morreu naquela cruz para você viver uma vida plena. Jesus morreu naquela cruz para você viver e adorar ao Pai em espírito e verdade, cheio da glória de Deus, da presença de Deus. Deus não quer nada menos do que isso para você, nada menos. Pastor, mas a minha vida não está assim. Deus quer trazer um avivamento para você. Deus quer mudar essa situação em sua vida. Não se acomode, meu irmão. Não se aceite nessa situação. Não aceite isso. Que você se revolte de maneira santa contra todo estado de frieza, idolatria, todo pecado na sua vida, e se volte inteiramente para o Senhor, seu Deus, que te ama e que salvou você naquela cruz, para a glória dele. O segundo princípio é que Josias nasceu para o avivamento. Que coisa extraordinária! Nascidos para o avivamento. Olha aí o versículo. Aí 1 de Reis, lembrando 1 Reis aí, capítulo 13, versículo 2: altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui. Os ossos humanos serão queimados sobre você. Esse homem nasceu para o avivamento. Deus tinha um propósito para ele, e revelou o propósito que ele tinha 300 anos antes. 300 anos antes. Deus disse: olha, vai nascer um filho de Davi chamado Josias. Ele vai destruir esse altar idólatra aqui. Ele vai acabar com tudo isso aqui. Meus irmãos, que coisa gloriosa é quando você vive a vontade de Deus. É quando você entende que Deus, que governa tudo, que trouxe você nessa geração, que trouxe você nessa família, que trouxe você nesse momento social, político, econômico e espiritual que o Brasil vive, que faz você morar nessa cidade, que te deu um emprego, que te deu inteligência, que te deu capacidades, que abriu portas na sua vida. Esse Deus que governa o universo, mas governa a nossa vida, tem um plano eterno para você, tem algo que Deus quer cumprir aqui através da sua vida. Que coisa maravilhosa! E quando isso começa desde a infância, veja a mãe dele, quando os reis, sua mãe citada no texto lá de 2 Reis, capítulo 22, quando a mãe é citada, porque é uma mulher piedosa, ela teve grande influência na vida daquele rapaz, e na maioria das vezes, quando cita a mãe, o rei é muito bom. O rei é um rei extraordinário. A maioria das vezes que um rei é bom,
a mãe desse cara. E está aqui o nome da mãe de Josias. Criar filhos sob essa perspectiva. Deus tem um plano eterno, propósitos eternos, que estão desconhecidos desde a eternidade para a vida dessa criança, para a vida desse adolescente, para a vida desse jovem, para a vida desse adulto, para a minha vida, para a minha família. E nós queremos ser cumpridos. Meus irmãos, é assim que você vive, é sob essa perspectiva que você trabalha, que você estuda, que você faz os seus afazeres do dia a dia, que você compra e vende. Porque você pode viver como um mundano. Como é que o mundano vive? Ele vive para pagar boleto e comprar passagem para se divertir em algum momento. É tudo o que o mundano quer. Ele quer simplesmente pagar suas contas e entretenimento. É assim que você está vivendo. Esse é o sentido da sua vida. Ou o sentido da sua vida é dizer: Deus, o Senhor tem um propósito na minha vida. O Senhor tem uma palavra na minha vida. Deus, o Senhor tem planos eternos na minha vida. E quando eu olho para a minha vida, parece que o Senhor ainda não cumpriu todos. Por isso que eu ainda estou vivo. Eu acho lindo Simeão, aquele velhinho que Deus tinha mostrado para ele. Deus disse para Simeão, Lucas, capítulo 1, capítulo 2, Simeão, você vai botar as mãos no Messias, você vai carregar o Messias nos seus braços. E ele ficava de noite em jejum e orações no templo, esperando esse momento. E quando ele viu Maria, quando ele viu José, no 8º dia, vindo circuncidar Jesus no templo, Deus, o Espírito de Deus diz para ele: ali está o Messias. Ele foi até eles, pegou o menino no braço e disse o seguinte: Senhor, agora eu posso morrer. A única coisa que me prendia nessa vida era esse momento. Despede o teu servo em paz, porque agora os meus olhos viram a tua salvação. É essa qualidade de crente que Deus quer trazer no avivamento. Pessoas que estão vivendo com um único propósito na sua vida: a glória de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como o Senhor faz nos céus, faz na terra. Pai, não seja feito o que eu quero, mas sim, exatamente, tão somente o que o Senhor quer. Josias é alguém que vive como Jesus. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. A pessoa mais importante do universo, o Criador de toda a vida e de toda a existência, o dono e único soberano do universo, do mundo, disse: a minha comida é fazer a tua vontade, Pai. A pessoa mais importante do mundo disse que a coisa mais importante para ele, e a única coisa que ele tinha para fazer, era a vontade de Deus. E sabe, eu quero dizer para você que o diabo está inteiramente investindo para que você tenha uma agenda muito cheia e diga: eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para o Senhor, eu tenho muita coisa importante para fazer. E Jesus ratifica isso. O texto que eu li está em João 4,34. E Jesus ratifica isso em João 6,38. Porque eu desci do céu. Onde ele estava? No trono da glória. Sentado no trono da glória. E no mesmo livro de João, João vai dizer que Isaías viu Jesus na glória. É aquela visão de Isaías capítulo 6. Os serafins, 6 asas voando ao redor do trono, e aquele que está sentado no trono, santo, santo, santo. Aquele é Jesus. E é João que está dizendo que Isaías viu a Jesus na sua
porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Olha, Jesus disse isso, ele nunca tinha pecado, ele nunca pecou. Você pode até pensar, não, esse negócio aqui é para quem é pecador. Não, Jesus nunca pecou. Ele vai dizer, a minha vontade, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Nem eu nem você, nem ser humano algum, tem algo mais importante para fazer do que a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nada é mais importante que a vontade de Deus. Pela vontade de Deus você está vivo. Pela vontade de Deus você está são e sentado aqui hoje. Pela vontade de Deus o sol existe. A terra gira. Pela vontade de Deus, os bilhões de células do seu corpo estão aí. E se renova 50 milhões a cada segundo. 50 milhões de células do seu corpo se renovam pela vontade de Deus. Nada é mais importante que a vontade de Deus. E Jesus está dizendo, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Meus irmãos, como podemos dizer nós alguma coisa diferente disso? É isso que Josias está fazendo. Esse senso de propósito de Deus. Porque você pode ter propósitos na vida. Meu propósito é ganhar dinheiro, meu propósito é me divertir, meu propósito, e você pode ter N propósitos na vida. Mas o propósito central, que perdurará por toda a eternidade, é esse aqui. Aonde estão os nomes dos sacerdotes idólatras, dos falsos profetas? Aonde estão aqueles que viveram na idolatria nesse texto que nós estamos lendo? Aonde eles estão? Mas aonde está o nome de Josias? Está aqui, nós estamos meditando na vida dele hoje. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Que coisa majestosa é o que nós podemos viver em Deus e para a glória de Deus. E o último princípio que eu gostaria de ver com você nesta noite é que Deus tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, e quer que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, na sua geração, na sua geração. Olha o nosso texto. O nosso texto diz em 1 Reis, capítulo 13, o texto sagrado vai dizer que esse profeta, esse homem de Deus que profetiza sobre o altar, no momento que ele diz isso, que um filho de Davi vai se levantar e que vai destruir aquilo ali, Jeroboão aponta para ele e manda prendê-lo. E quando Jeroboão aponta, o rei Jeroboão aponta para ele e manda prendê-lo, o braço de Jeroboão seca e ele não consegue dobrar mais o braço, instantaneamente. Deus mostrando o seu poder ali. E aí Jeroboão vê aquilo, fica desesperado e começa a pedir para o profeta: ore ao seu Deus para que o meu braço possa voltar. E o profeta orou e o braço dele voltou. E o Jeroboão falou: vem, eu vou te recompensar pelo que você fez. Sabe o que esse profeta disse? Ele dizia: você podia me dar metade do seu reino inteiro. Eu não como um pedaço de pão e eu não bebo um copo d'água nesse local. Por quê? Porque eu pertenço a Deus. A ideia do texto é que esse homem é um homem, diz o texto, um homem de Deus. Ele pertence a Deus. Ele vive por Deus. Ele vive para Deus. Ele vive sob a mão de Deus. Ele é guiado por Deus. Ele é direcionado por Deus. Ele vive para a glória de Deus. Meus irmãos, é isso, é exatamente isso que Deus quer que façamos. É assim que Deus quer que sejamos. Esse mundo, como disse Jesus, aí vem um príncipe nesse mundo e ele não tem nada em mim. E é exatamente isso que deve ser conosco. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo.
até um alerta para mim e para você. Essa história tremenda. Eu queria que você depois lesse o resto desse capítulo de 1 Reis, capítulo 13, em casa. Um profeta velho soube disso. E nesse momento, o altar rachou e as cinzas que estavam em cima do altar caíram, para confirmar a profecia que iria se cumprir do nascimento do rei Josias. Nesse momento, o profeta vai embora. E um profeta velho soube do que estava acontecendo. Mandou os filhos dele selarem um jumentinho e saiu a caminho desse profeta. Ele encontrou no meio do caminho e disse para ele: "Oh profeta, eu também sou profeta. Vem comigo para minha casa, pousa lá. Quero receber você." Ele disse: "Não. Deus me disse para não comer um pão e não beber nenhum copo d'água nesse lugar." E o profeta velho mentiu e disse: "Não, Deus disse para mim que é para você pousar lá em casa hoje." E o profeta foi. No dia seguinte, o profeta novo foi embora. O profeta velho deu um jumentinho para ele e disse: "Vai." Só que o profeta não sabia que tinha desobedecido a Deus, que eu não deveria ter feito aquilo. No meio do caminho, o Senhor, não o diabo, o Senhor mandou um leão, matou o profeta e sentou do lado do corpo. Não comeu, matou o profeta e ficou sentado. Ficou o leão, o profeta e o jumento. Deixa eu dizer uma coisa para você. O grande perigo que toda geração tem é essa religiosidade. Um profeta velho me disse que e guiou o rapaz à desobediência a Deus. Não vos enganeis. Aquilo que o homem plantar, ninguém escapa disso. Ninguém escapa disso. A responsabilidade foi toda do profeta novo. Ele tinha a responsabilidade com ele e com Deus de obedecer a Deus. E a gente olha um texto desse e diz: "Meu Deus, que chocante." E é verdade. Deus quer mostrar para mim e para você que Ele disciplina seus filhos, a quem Ele ama. Esse profeta novo, você vai encontrar ele lá na glória. Você vai encontrar ele salvo lá na glória, em nome de Deus. Mas cuidado com a religiosidade, que ela é mortal. A religiosidade diz para você: não tem nada a ver, não tem problema, não tem problema você desobedecer a Deus, não tem problema você ir por outro caminho, Deus ama de você de qualquer jeito, de modo mesmo, então não tem problema. Você pode mentir, você pode andar na imoralidade, você pode fazer o que você quiser, Deus vai entender você. Deus não castiga. Eu acho que esse texto diz ao contrário. E Hebreus capítulo 12 e 13 também diz ao contrário, que o pai disciplina e açoita todo filho que ama e que quer bem. Se você faz parte da disciplina, é porque você é filho. Deus disciplina seus filhos. Meus irmãos, Deus tem propósito em nossas vidas. Quantas coisas Deus não tinha na vida desse profeta novo, mas ele achou que poderia ir por outro caminho, seguindo sua vontade ou o conselho de um profeta velho. Sempre vai ter um profeta velho para conduzir você para outro caminho. Siga Deus, siga o seu Senhor. Mas Deus me usou. Como é que Deus manda um leão contra mim? Deus usa a gente, mas Deus também nos disciplina e mostra para a gente o seu grande amor na disciplina. Esse profeta não poderia ter vivido muito mais, feito muito mais em Deus, para a glória de Deus. Mas esse texto está aqui, e a Bíblia diz que tudo que está escrito para aproveitamento nosso, para que possamos temer ao Senhor. E esse texto foi escrito para você, igreja, para que você não brinque com Deus, para que você entenda que você não pode desobedecer a Deus e achar que isso não vai ter consequência, porque vai. Então, que o temor do Senhor, veja, esse Pai maravilhoso, celestial, que ama você eternamente, você não pode brincar com ele, você não pode zombar de Deus.
Não pode. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem protege você. Então você não pode brincar com Deus. Ele te ama, mas ele te disciplina. Esse homem perdeu a salvação? Não. Como eu disse, a gente vai chegar lá na glória e não acontece o profeta novo. Vai dizer, ei cara, que coisa, hein? Ele, rapaz, eu deveria ter seguido o profeta velho. E a gente tem profetas velhos hoje, a religiosidade, esse discurso facinho, barato que está por aí, de que Deus nunca pune ninguém, que Deus nunca corrige ninguém, que Deus entende você, esse evangelho social customizado, que você pode customizar Deus. Não, eu quero que Deus seja assim, eu quero que Deus seja assado, eu quero que Deus tenha essa cara aqui. Não funciona assim. Deus não é o seu celular que você põe o que você quer. Não, eu quero botar esses aplicativos, eu quero botar esse Spotify, eu quero botar... Não. Você não customiza Deus. Deus não segue você. É você que segue Deus. Ele é o pastor, você é o ovelha. Você não é o pastor, ele é o pastor. Entende aqui a bondade e a severidade de Deus. E eu quero dizer para você que essa severidade é em amor, porque Ele nos ama. E bendito seja o Senhor pela sua correção, porque se Ele não nos corrige, nós vamos para o pecado direto, caminharemos direto para o pecado. Deus tem um avivamento para fazer na minha vida e na sua vida, mas você precisa parar de seguir os profetas velhos que tem por aí. E tem um profeta velho dentro do meu e do seu coração, que quer guiar a nossa vida. Mas lembro para você as palavras do bom Senhor: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. A gente nunca espera que essa história acabe assim, mas que alerta para mim e para você.